Quem hoje nos acompanha nesse assunto e nos orienta, nos esclarece as situações todas é o Dr. Francisco Torma, especialista em direito agrário e que tem acompanhado de perto, fazendo parte ali do movimento SOS Agro Rio Grande do Sul. Dr. Francisco Torma, é um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agro mais uma vez. Infelizmente, ainda para falar de problemas, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Bom dia, agronegócio. Exatamente isso. Acabei de comentar contigo em off aqui que a gente tem se encontrado muito para discutir problema e pouco para discutir soluções, porque as soluções nem sempre estão a contento. Já nos encontramos aqui para falar sobre geada. Lembro que tivemos Sim. uma geada que subiu até Goiás aquela vez. Já nos encontramos aqui para falar sobre estiagem. Agora estamos aqui para falar sobre perdas por conta das enchentes. Mas a questão agora não é nem as perdas em si que já estão. Aí nós já computamos elas há um bom tempo. Agora nós estamos falando sobre soluções ou tentativas de soluções por parte do poder público, porque de fato, pelo tamanho da tragédia que o Rio Grande do Sul experimentou, nós não vamos conseguir sair desse buraco sozinhos. Precisamos do apoio do Estado, sim, afinal de contas, pagamos impostos justamente para isso. Só que aparentemente as medidas ainda não estão a contento. E, doutor Torma, é possível perceber que ontem nós tivemos ali pelo Brasil ações paralelas. Então, houve uma reunião de líderes em Brasília, líderes do movimento SOS Agro, com parlamentares, o ministro Fávaro participou de forma remota. Ao mesmo tempo, mais de 100 cidades promoveram ali atos de protesto, de manifestação, pedindo urgência nessas medidas. O decreto que chegou ontem regulamentando a medida provisória trouxe ali alguns pontos importantes. Mais do que isso, ele traz alguma clareza sobre descontos, juros, prazos. Todavia, ele não atende o pleito da Farsul com a FETAG, que é a demanda central do produtor gaúcho, e mais do que isso, ele não contempla ali alguns produtores, que foi alguns pontos que o senhor me pontuou, me trouxe ali como importantes de atenção no decreto, o que frustrou muito o setor. Ontem, o assessor da presidência da Farsul trouxe uma entrevista ao Notícias Agrícolas falando justamente sobre isso, como mais uma vez o setor está frustrado. Qual a sua avaliação desse decreto e qual o seu principal ponto de preocupação? Bom, ontem, de fato, como tu bem mencionou, foi um dia muito movimentado em relação a essa questão do endividamento aqui do Rio Grande do Sul. O pessoal do SOS Agro estava lá em Brasília, fizeram um grande movimento, fizeram uma audiência pública, inclusive, como você comentou, o ministro Favro apareceu de forma remota para tentar tranquilizar o pessoal e depois acolheu eles, os representantes em gabinete. Ao mesmo tempo, aqui no Sul, várias movimentações, praticamente todo o trevo de entrada de cidade. Tivemos movimentação com deslocamento de tratores para essas regiões, porque entendo que é importante que a população urbana saiba o que está acontecendo, e acho que nesse sentido é importante continuar com essa mobilização, ir às ruas, mostrar que nós estamos com um problema gigantesco nas mãos e que isso pode se refletir numa dificuldade de termos uma adequada safra 2024, 2025, nós não conseguimos acessar recursos do crédito rural. E tivemos duas normativas saindo ontem, o decreto que regulamentou então aquela medida provisória, e também no finzinho do dia nós tivemos a resolução do Conselho Monetário Nacional, que deu um pouco mais de fôlego aí em relação às operações de crédito rural, como era esperado. A partir do decreto, nós sabíamos que o Conselho Monetário Nacional, em algum momento, prorrogaria as operações, porque as operações estavam vencendo agora na quinta, amanhã, 15 de agosto, e elas foram agora prorrogadas para 16 de setembro, o que, já adianto, vai ser insuficiente, porque o próprio decreto traz um calendário aqui de reorganização das operações de crédito rural que vai até novembro. Então, se até novembro é a data limite do decreto para fazer essas contratações, a prorrogação dessas operações para setembro não resolve muito problema. Então, daqui a um mês, nós estaremos de novo todos apreensivos, dizendo: olha, o Conselho Monetário Nacional precisa prorrogar mais uma vez esse decreto. Parece que fazem por gosto isso, que é para deixar o produtor preocupado, tenso e mendigando uma solução a todo momento. Mas assim, então, tivemos aqui a publicação desse decreto na data de ontem, e exatamente isso, ele regulamenta a medida provisória. Então, a medida provisória que veio já na semana passada, aliás, na semana retrasada, né, nós ficamos um bom tempo aí esperando o decreto, ela basicamente anuncia que vai vir uma modalidade de prorrogação e descontos para quitação de operações e exclui. Eu brinco que o grande ato da medida provisória foi excluir produtores, dizer: olha, esses aqui não vão Sim. acessar.
E isso já foi um baita problema. Vem o decreto agora e reprisa esses atos, dizendo de fato esses aqui estarão excluídos, mas finalmente traz aquela questão dos juros, do prazo que o produtor vai ter e qual o desconto que ele vai ter para quitação. E isso também trouxe um pouco de preocupação, porque embora tenhamos aí alguns descontos anunciados, tanto para quitação como para prorrogação, os limites são muito baixos. Porque nós sabemos que os custeios, os investimentos, eles são operações de alto valor. O produtor está sempre sob um risco gigantesco. Qualquer custeio aí, ele tem um valor agregado muito grande. E quando você limita aí os descontos a 20 mil, 14 mil, 5 mil, isso praticamente não resolve o problema de ninguém. Resolveria talvez o problema lá do pequeno produtor, ou atenuaria o problema do pequeno produtor que tira um custeio muito baixo. E aí só que nós temos um outro problema, que esse cara, por ser justamente pequeno e fazer um projeto de custeio pequeno, ele necessariamente tem contratação de Proagro. Se ele tem contratação de Proagro, caímos no mesmo problema, tanto a medida provisória como o decreto excluem esse produtor do acesso a esses benefícios. Então, de fato, eu tenho conversado com o pessoal, com colegas advogados, com políticos, maciçamente com agricultores, e a nossa conclusão é de que esta medida não vai atender a grande maioria dos produtores rurais por conta dessas limitações, por conta desses valores de desconto, dessas limitações de desconto, ao contrário do que disse o ministro Carlos Fávaro ontem, de que 97% dos produtores do Rio Grande do Sul estariam atendidos por essas medidas. Olha, acho que o ministro não leu adequadamente aí as medidas que foram publicadas pelo governo. Isso é muito preocupante e essa dificuldade de absorver essas necessidades do produtor é o que mais me surpreende, doutor Torma. Inclusive, eu vou trazer aqui a pergunta do Leandro, que é muito direta, Leandro Denardim. Ele diz assim, doutor Torma, bom dia. Todas as dívidas dos 400 municípios enquadrados foram prorrogadas para 16 de setembro de 2024? Isso está claro no decreto ou não? Para que haja esta prorrogação, o produtor ou essas dívidas precisam passar por um outro entendimento, um outro crivo. Muito bem, isso não está no decreto, isso está na resolução do Conselho Monetário Nacional que saiu ontem à noite, e na verdade não são todos os municípios do Rio Grande do Sul, tá? São Exato. dívidas de crédito rural de produtores que estejam em municípios que tiveram decretada a sua emergência ou a sua calamidade com reconhecimento da União. E ainda por cima, temos um outro problema nessa resolução, que é o mesmo problema que veio na outra resolução, e que é o mesmo problema que veio praticamente em todas as normativas do governo federal que se refere a dívidas agrícolas, desde que eu me conheço por gente, desde os anos 90 no Plano PES e securitização. A resolução diz que as instituições financeiras estão autorizadas. Quando eu digo que elas estão autorizadas, há margem para uma interpretação de que elas não estariam obrigadas. Embora nós, na Hum. advocacia do agronegócio, estamos brigando há anos, inclusive já conseguimos uma súmula, né, um entendimento simulado no STJ, de que a partir do momento que o produtor demonstra ter direito à prorrogação, por exemplo, essa leitura de autorizados, ela deve ser entendida como autorizadas a de fato fazer, caso não haja nenhum empecilho, ou seja, a instituição financeira tem sim obrigação. Agora, nesse caso aqui, a maioria das instituições financeiras estão sim prorrogando automaticamente. Essa primeira prorrogação que veio até 15 de agosto, a maioria absoluta das instituições financeiras atendeu e prorrogou automaticamente. Esperamos que a mesma coisa aconteça agora para esse novo prazo de 16 de setembro, porque afinal de contas temos essas medidas aí de renegociação para implementar nesse meio tempo. Doutor Torma, como é que o senhor avalia a criação ontem no decreto de mais uma comissão? A comissão, que vai ser uma comissão interministerial, Ministério do Desenvolvimento Agrário, Fazenda e Agricultura, 3 representantes, 3 suplentes, presidida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário. E é uma comissão para operação de crédito especial do Rio Grande do Sul, um nome imenso. Já era uma gincana burocrática, essa medida provisória. O decreto deixou essa gincana com mais fases ainda, fora os comitês municipais que precisam validar as perdas dos produtores gaúchos. Como é que o senhor entende a criação de mais essa comissão e o quanto disso ainda limita mais ainda o acesso dos produtores a essas medidas e aos recursos que virão a ser disponibilizados? De fato, uma burocracia gigantesca e institucionalizada aqui.
e não era o que estava previsto, porque eu participei de algumas reuniões, acompanhei alguns eventos antes de sair essas normativas, antes mesmo da medida provisória, e lembro que o próprio ministro comentou na época que essas perdas seriam avaliadas a princípio pela Emater, que é a empresa pública que faz essa questão dos projetos e faz essa análise do meio rural aqui no Rio Grande do Sul. Portanto, a Sim, Emater seria a mais capacitada para fazer essa validação das perdas. Quando veio a medida provisória, primeiro choque, joga esta incumbência para os comitês municipais de desenvolvimento rural sustentável. É, a maioria dos municípios não tem esse comitê, essa comissão. E alguns outros até têm. O meu município aqui, por exemplo, estou em Ijuí, aqui nós temos. Mas eu sei que esse comitê não tem reunião há um bom tempo, assim, então precisaria reativar essa comissão para que eles pudessem validar essas perdas do produtor rural e confesso que não sei nem se ele teria competência técnica para tanto. Agora, não bastasse, isso nós estamos falando de perdas entre 30% e 60% que passam pelas comissões municipais. Agora, perdas acima de 60%, aí passa justamente por essa comissão, esse comitê aqui, Comissão Especial de Análise de Operações de Crédito Rural do Rio Grande do Sul. Estou olhando aqui no próprio decreto, que vai ser, vamos lá, vai ser organizado aqui por ato conjunto do Ministro de Estado do Desenvolvimento Agrário e da Agricultura Familiar, do Ministro de Estado da Agricultura e Pecuária e do Ministro de Estado da Fazenda, que vai dispor sobre o funcionamento da comissão. Então, veja, o que me preocupa são essas sequências burocráticas. Nós tivemos primeiro uma medida provisória que disse, olha, vai acontecer assim, vai ter uma comissão assim, que vai funcionar desta forma, e isto vai ser organizado por decreto. Tudo bem. Vem o decreto e diz: olha, esse é o desconto, esse é o prazo para liquidação. Mas precisamos, está escrito aqui no decreto, eu estou lendo, precisamos ainda da publicação de um ato conjunto desses três ministérios para criar essa comissão que vai avaliar as perdas acima de 60%. Então, paramos com o decreto e agora, para resolver o problema, bom, agora nós precisamos esperar o ato desses três ministérios que vai dispor sobre o funcionamento dessa comissão. Aí daqui a pouco, depois de que vir esse ato, vai precisar uma nova resolução para viabilizar alguma outra coisa. Então, eu acho, eu tenho certeza, aliás, que Brasília não está entendendo o tempo do ciclo produtivo. Nós estamos às sim. vésperas do início de um novo ciclo produtivo, o inverno está acabando. Daqui a pouco nós vamos começar a trabalhar com a cultura de verão, que é a grande safra, a principal safra aqui, e nós não temos ainda produtores aptos a acessar os benefícios e os recursos do Plano Safra. Então, me parece que o tempo de Brasília está totalmente deslocado do tempo da agricultura e isto é grave, por isso que nós precisamos insistir com a mobilização. As pessoas precisam entender que daqui a pouco, por esse excesso de burocracia, nós não vamos ter uma cultura de verão aqui suficiente para atender a demanda do mercado. E aí o alimento vai subir e aí as pessoas vão começar a chiar. Mas é isto, nós estamos reféns de uma situação grave que, pelo visto, não é vista com essa urgência lá em Brasília. Doutor Torme, eu vou trazer a pergunta da Ana Cláudia Nascimento, que foi uma situação também pontuada pelo senhor agora, mas também pelo ministro Fávaro ontem na audiência pública. Ela pergunta, doutor Francisco Torma, como os produtores serão reabilitados financeiramente com essas medidas pífias? Inclusive ontem, a Grazi Camargo, que é uma das líderes do movimento SOS Agro, ela falou claro, né? Ela estava muito emocionada, ela falou, meu nome está no Serasa e não é minha culpa. A outra produtora, a pequena produtora de leite, filha de pequenos produtores gaúchos, ela dizia: os meus pais faliram trabalhando em 2017. E agora os produtores estão negativados, sem dinheiro, sem condição de acessar qualquer tipo de recurso. O ministro Fávaro disse que foi enviado um PLN para que, com máxima urgência, retire a negativação dos nomes desses produtores. Como é que o senhor avalia essa declaração? E o senhor acredita que isso pode realmente chegar a tempo de permitir que os produtores possam fazer de forma muito ágil, a compra ali, o acesso ao recurso e a compra dos seus insumos para tentar fazer a safra 2024-25? Me parece, o ministro Carlos Fávaro falou, explicitou isso ontem, desse PLN, esse projeto de lei, porque o executivo, segundo as lideranças do governo federal,
o executivo tentou, né, organizar essa desnegativação por ato da própria presidência da República, mas eles concluíram que não haveria competência para isso e que isso precisaria ser emanado do Congresso Nacional. Portanto, o Congresso Nacional está tratando disso e a ideia, a sugestão do próprio ministro, que ele comentou ontem, é que isso seria publicado hoje. Nós não sabemos os termos em que isto virá. Então, a primeira boa notícia que nós teríamos é que de fato isso fosse publicado hoje, tá? Que o Congresso Nacional conseguisse a urgência no trâmite desse projeto de lei. Agora, não sabemos, eu não tive acesso a nenhum, não cheguei a ver o texto disso, eu não sei como é que isso vai impactar, mas eu espero que isso impacte de forma positiva, que viabilize o produtor rural a contratar crédito rural para começar a organização da sua safra 2024-2025. É importante que esse projeto de lei ele seja abrangente não só em relação a crédito rural, mas também às dívidas particulares, porque o produtor rural não tem só crédito rural, não tem só dívidas com o setor financeiro bancário em aberto. Ele também deve para o seu fornecedor de insumos, ele também deve para a sua cooperativa, ele tem contratos em aberto, ele tem CPRs que ele usou para fazer operações de barter. Então, essa desnegativação tem que ser geral para que ele consiga efetivamente acessar esses créditos. Penso que, da mesma forma, o próprio Conselho Monetário Nacional, e aí sim está na competência lá inclusive do ministro da Fazenda, que preside o Conselho Monetário Nacional, o próprio Conselho Monetário Nacional poderia, nesse meio tempo, alterar o Manual do Crédito Rural para viabilizar de forma emergencial e específica para o Rio Grande do Sul que o produtor rural pudesse acessar Plano Safra ainda que estivesse negativado, o que também seria uma medida importante nesse sentido. Mas, de fato, ainda que haja essa desnegativação do produtor, ele consiga acessar recursos, nós vamos precisar, de alguma forma ou outra, resolver esse passivo que vai ficar para trás desse período 24, ou melhor, desse período 23, 24, isso sem contar nas operações que ainda estão abertas desses 2 anos anteriores que nós tivemos grandes estiagens aqui no Rio Grande do Sul. Então, o cenário ele não é o mais promissor possível. Espero que com essa desnegativação, pelo menos o produtor consiga acessar Plano Safra, mas certamente ficarão muitas pendências para resolver para trás e eu não tenho dúvida que esse ano, essa safra 24-25 vai ser um pouco menor do que, pelo menos em volume de área aí, vai ser menor do que as outras, porque está difícil acessar crédito, está difícil contratar seguro, está difícil contratar Proagro e muitos produtores, além de tudo, perderam solo, perderam insumos e não vai ser essas medidas paliativas do governo que vai fazer com que eles consigam recuperar essas suas ferramentas de trabalho. O senhor citou essa questão da estiagem, eu vou trazer aqui um comentário da Silvia Regina. Eu sei que nós estamos com o nosso tempo bastante ajustado, mas a Silvia diz o seguinte, doutor Torma, e é uma preocupação, e é o que mais acho que mexe com a gente, que embora nós estejamos completamente empenhados e conectados ao agro, não somos produtores rurais, mas sentimos essa situação. Ela diz o seguinte: bom dia, nós aqui no norte do estado que estamos há 3 anos com seca e na safra passada quem colheu não tem valor para os produtos trigo, soja, milho, estamos desamparados, não temos mais força para lutar. Mas vai ter que renovar essa força, né, doutor Torma? Porque realmente as coisas estão atravancadas, mas uma hora vai ter que sair. O pessoal do movimento SOS Agro, inclusive os líderes, falou em trancar a pauta no Congresso para ver se são atendidos, afinal. Perfeito. Eu acho que esse é o momento em que é fácil falar, né? Mas eu sei que as pessoas estão passando por uma situação muito difícil, talvez nunca Exato. antes vista, assim. Essa questão das cheias, experimentou aí perdas diretamente relacionadas às enchentes, eu entendo que isso é devastador e isso não é só o universo do agro, empresários que perderam suas empresas, pessoas que perderam suas casas. Mais do que nunca nós precisamos do retorno dos impostos que nós pagamos e que não é pouca coisa. A União é isso. A União é um administrador dos nossos recursos. A força, ela toma os nossos recursos financeiros à força, com a expectativa, com a promessa de que quando nós precisarmos, eles retornarão e nós estamos precisando. Digo, repito, nós não temos condições de sair dessa situação com as próprias forças. O produtor ele não tem solo para plantar, ele não tem trator para usar, ele não tem crédito para acessar. Então, nós precisamos mais do que nunca um comprometimento das nossas autoridades, e eu vejo que muitas lideranças estão trabalhando forte nesse sentido.
E é a hora sim de apoiar esse movimento SOS Agro, talvez seja o grande motivador que nós temos para buscar esses recursos. E eu tenho conversado com o pessoal, ontem conversei com o Lucas e eles estão cansados. Então o que nós podemos fazer é apoiá-los cada vez mais, porque são os nossos contatos, são as nossas representações com essas lideranças. Mas talvez nós precisamos, eu entendo que nós estamos agora trabalhando com questões emergenciais, e essa questão da desnegativação é algo emergencial. Se o produtor conseguir acessar crédito rural, pelo menos grande parte da demanda dos produtores serão atingidas, se ele pelo menos conseguir acessar o Plano Safra agora, e aí nós tivermos tempo para regularizar esse passivo. Talvez, para os mais antigos aí que estão nos acompanhando, vamos precisar aí ressuscitar institutos antigos como Plano PES e securitização, porque o que nós estamos vivendo hoje é algo que talvez nem lá nos anos 90 tenha tido tanto impacto assim na produção agrária como esse cenário. Então, cenários extremos exigem medidas extremas. Eu quero só lembrar, doutor Torma, que o pleito desses agricultores, ele era muito mais simples e muito mais direto e efetivo, eficiente e eficaz do que tudo isso que foi trazido até esse momento. Por favor, me corrija se eu estiver errada. Uma linha de crédito, 15 anos para pagar, 2 anos de carência, 3% de juros. O produtor acessa o recurso de forma simplificada e atende às suas prioridades, cada um conhecendo a sua gestão e as suas prioridades. Esse é o pleito da Farsul com a FETAG, é o que era muito mais simples de ser atendido e menos burocrático, certo? Concordo plenamente. E olha, fico pensando qual é a viabilidade de, em vez de se atender uma medida simples como essa, e não me digam que não tem recursos para isso. Esses dias tinha 7 bilhões para comprar arroz de outros países aí, agora vai me Sim. dizer que não tem recursos para salvar o produtor rural. Cadê os 7 bilhões? Então, veja, essa medida seria simples, prática, objetiva, nós estaríamos com a vida resolvida, o produtor já estaria organizando a sua próxima safra, levantando, tirando a poeira, saindo dessa lama e já pensando no futuro. Claro que ainda temos questões pontuais que precisam ser resolvidas, como essa situação do produtor que perdeu o solo, que perdeu o equipamento, mas a maioria do produtor já estaria atendido por essa sistemática da Farsul e nós teríamos casos menores aí para buscar uma medida mais emergencial. Mas essa burocracia que o governo federal está propondo dia após dia, ela é incompreensível e eu confesso que eu não consigo entender a lógica de um gestor que poderia se consagrar batendo no peito e dizendo deixa para mim que eu vou resolver. Mas eles optam pela burocracia, eles optam por matar no cansaço. O produtor está ficando cansado e com razão, e a perspectiva parece que o sol não nasce nesse horizonte. Eu não consigo entender essas atitudes de tornar uma coisa simples cada vez mais difícil, mais burocrática e mais tensa para quem está vivendo essa situação. Doutor Torma, quero muito lhe agradecer, principalmente pela lucidez, né, nessa sua análise e como o senhor está acompanhando de pertinho ali, está ali né, dentro do movimento SOS Agro Rio Grande do Sul, ajudando esses produtores, orientando esses produtores. O que o senhor faz aqui para nós é ouro, trazer esses detalhes para o produtor que está nos acompanhando. Então, muito obrigada por essas informações. O senhor é sempre muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas, no Bom Dia Agronegócio. É sempre um prazer estar contigo. Obrigada mais uma vez. Obrigado, Carla. Da mesma forma, sempre é muito prazeroso estar conversando com vocês aqui nesse espaço tão importante para o produtor rural. Esperamos que em breve possamos estar aqui com melhores notícias. Se Deus quiser. Muito obrigada. Uma ótima semana para o senhor. Bom trabalho.